Luz, câmera, gravando! Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciarmos, então, mais uma semana, né? Mais um dia de nosso grupo de estudos Laboratório das Infâncias. E o tema de hoje, né? O nosso encontro de hoje vai ser sobre o brincar. Mas antes da gente iniciar esse nosso bate-papo sobre o brincar, o Wellington, nosso querido amigo, colega e parceiro de nosso trabalho também, ele deu algumas ideias bem bacanas para a gente fazermos, né? Para a gente pensar também esse grupo de estudos como algo, né? Além de ser algo cultural, assim, a gente se aprofundar um pouco mais. E toda semana cada um trazer uma coisinha diferente, uma poesia, uma música, um verso, enfim, né? Fazer uma abertura um pouquinho diferente. E aí quem vai ficar responsável hoje por essa semana, quer dizer, pela nossa abertura diferente do laboratório, é o próprio Wellington. Aí ele preparou uma coisa muito legal, adorei, né? Uma composição dele que ele fez, né? Da mente dele próprio, um compositor, um baita cantor também, né? Eu acho que ele pode investir também na carreira de cantor. Vamos pensar nessa ideia aí, Wellington. Vamos fazer um CD aí, divulgar um DVD, fazer uma live musical no Instagram aí, no Instagram não, no YouTube, pra gente bombar. Então eu vou passar para o Wellington para fazer essa abertura muito bacana. Mais uma vez agradecer ele pela disponibilidade, pela atenção, pela parceria e agradecer vocês também por estarem aqui mais, né, em uma manhã, aqui no sul tá chovendo, né, mais uma manhã bem gostosa e que seja bem proveitosa para todo mundo, pessoal. Então, passo para ti, Wellington. Obrigado, João. Olha só, pessoal, pessoal que tá aqui ao vivo, né? E o pessoal que vai ver depois. Esse grupo aqui é muito especial porque tem pessoas de todo o Brasil e isso dificilmente a gente conseguiria fazer se não fosse nesse meio virtual, né? Então, é uma oportunidade muito bacana. E aí, no grupo do WhatsApp, né? Um grupo que a gente começa a conversar lá, o pessoal tava falando sobre as questões e falando da música, e eu pensei, então, criar um pequeno jingle, uma pequena música vamos dizer assim, uma música do grupo, né, para a gente pensar o que é esse grupo, como é um grupo muito bacana, que pensa nas crianças, que tem esperança, então eu fiz essa música. E é claro que eu vou convidar todas as minhas colegas de trabalho e o João, né, o nosso colega de trabalho, as nossas colegas de trabalho, para acompanhar essa música, se quiser cantar ou se quiser fazer uma dança, para soltar o seu corpo do jeito que vocês acham necessário. Para isso, eu trouxe aqui o meu amigo violão, para lembrar que eu sou professor de educação física, mas eu aprendi a tocar 3 notas de violão e me ajudam bastante para fazer uma manhã, uma tarde, um dia diferente com as crianças. Então eu vou cantar a música do GE Laboratório das Infâncias. Quem sabe a gente junto. O Laboratório das Infâncias quer o melhor para as nossas crianças. O Laboratório das Infâncias quer o melhor para as nossas crianças. O Laboratório das Infâncias quer o melhor para as nossas crianças. O Laboratório das Infâncias só tem gente boa e muita esperança. E cada um que está aqui é muito importante. E cada um que está aqui nos faz revigorante. O Laboratório das Infâncias quer o melhor para as nossas crianças. O Laboratório das Infâncias quer o melhor para as nossas crianças. Vivam as crianças! É isso, uma abertura musical para a gente falar de algo tão importante que é o brincar. Então, agora eu pego a bola de novo e jogo lá. Vai, João! Peguei. Que ótimo, que bacana. Brigadão, Wellington. Obrigado mesmo. Ficou ótimo essa composição, esse jingle. Vamos gravar ele. Vamos, né, fazer até um clipe, quem sabe. Vamos lançar aí. Já tem um clipe gravado que o pessoal ficou fazendo já. os movimentos. Dá para fazer o clipe já. Vamos fazer o clipe já, então. Pessoal, muito obrigado mesmo. Bacana. Gratidão, Wellington, por essa energia positiva que tu tem, que é ótimo. Precisamos de pessoas assim no nosso meio, né? Então, bom dia agora também para quem está entrando. Vi que outras pessoas estão entrando. Então, nossa conversa de hoje vai ser sobre o brincar, né? Eu compartilhei com vocês, né? Foi compartilhado um artigo da Adriana Friedman sobre o brincar, né? Então, eu acho tão importante a gente debater sobre o brincar,
não somente, né, dentro dos espaços da educação infantil, mas principalmente nesse momento de pandemia, onde as crianças estão em casa, né, o que que elas estão fazendo e o que que a gente pode fazer para ajudar essas famílias, né, também a não perder o vínculo com essas crianças, com essas famílias, e principalmente pensar em algo que seja gostoso, algo que seja leve para as nossas crianças, né. E eu penso muito sobre o quanto que o brincar ele contribui para o desenvolvimento das crianças, o quanto que ele contribui para a vida dessas crianças, né? Elas não brincam por brincar, elas brincam de verdade, né? E isso já foi muito comprovado, muito citado e muito debatido. E às vezes eu fico muito pensativo também, né? Como que ultimamente a gente tem defendido essa questão do ser brincante, né? Da criança como protagonista no brincar. E é tão importante a gente se reunir e debater sobre esse tema, porque infelizmente as crianças elas não têm tido oportunidades para brincar. E o espaço, enfim, da educação infantil, onde é um espaço de interações e brincadeiras, ele deveria de prevalecer principalmente o brincar, né? A gente deveria de pensar, desde o momento que as crianças entram na escola até o momento que elas vão embora, em propostas brincantes. E eu sempre dou aquela cutucada, aquela instigada nos educadores, nas educadoras, enfim, sobre o brincar, né? Quanto tempo que a gente disponibiliza para as crianças brincar? Quais oportunidades brincantes que a gente disponibiliza para essa criança brincar? É suficiente? Não é? O que que a gente poderia fazer para ajustar essa proposta, né, para as crianças poderem brincar? E o que é o principal também, né, é o educador ter essa valorização do brincar, né? Eu sempre digo, né, se conectar com a criança que ele foi um dia, porque para ele poder valorizar esse brincar, para ele poder ver a importância que tem esse brincar na vida da criança, ele precisa resgatar lá aquelas memórias da infância dele. O que que ele gostava de brincar? O que que a gente gostava de brincar quando nós éramos crianças? Nós gostávamos do quê? O que a gente fazia como a gente fala, de arte, né? Quais eram as sapecagens que a gente fazia? A gente subia em árvore, a gente brincava do quê? E hoje em dia, o que que a gente pode ofertar para as crianças? O que que a gente pode conectar ou até mesmo trazer da nossa infância para dentro ali da nossa escola, né? Dentro para compartilhar com as crianças. Quais são as nossas memórias afetivas que a gente tem desse brincar? Quando o educador ele valoriza o brincar passa a ter um sentido muito importante para a criança, né? Passa a ter um sentido muito importante para o trabalho, para o nosso trabalho com as crianças. A gente precisa valorizar muito o brincar e a gente precisa ver todas as contribuições que esse brincar tem, né? Se o educador tem esse olhar brincante, se ele sabe da importância que esse brincar vai trazer, esse impacto positivo que vai trazer para a criança, ele realmente sabe o real sentido. Até recentemente estava conversando que nós tivemos há pouco, né, a Semana Mundial do Brincar. E isso me lembrava muito quando eu era prof da educação infantil de uma escola. E, enfim, o brincar ele não tinha tanto, não era tão valorizado pelo espaço, né? Era mais aquela questão de escolarização, de ter aula, tá? E aí, quando aproximava a semana do brincar, aí a coordenação vinha e dizia pra gente: agora vamos fazer agora a semana toda é só brincadeira, tá? Coloquem no planejamento de vocês só brincadeira. Aí, na outra semana, que passar a semana do brincar, aí volta tudo ao normal. E aquilo me incomodava muito. Chegava em casa e ficava muito pensativo. Poxa, mas o brincar a gente precisa só comemorar o brincar em uma semana. O brincar ele é comemorado somente, é acontecido, né, é feito somente uma vez no ano, assim, a semana ali que lança aquela semana ali do brincar, e o resto dos meses, dos dias, enfim, não tem a devida importância, né? E aquilo me incomodava muito, eu ficava muito pensativo. E eu acho que é tão importante não somente a gente se deter em, tá, a Semana Mundial do Brincar, ok, né, beleza. Mas a gente precisa ir além, né? Não é somente uma semana que a gente vai comemorar o brincar. A gente vai comemorar o brincar todos os dias com as crianças, né? Todos os dias. O Altion, que não entrou ainda no grupo, talvez esteja, né, ocupado, ele tem o livro dele, As Minúcias do Cotidiano, que fala muito isso, né? Que fala sobre o cotidiano, sobre a questão da brincadeira dentro do cotidiano. E tem algo que eu sempre levo nas minhas lives, nos cursos também, que é as professoras acesas, né? E as professoras apagadas, né? E as professoras acesas são aquelas que estão sempre brincando com as crianças, estão sempre próximos no chão ali brincando com as crianças. E as professoras apagadas são aquelas que estão sempre de costas para as crianças, que não valorizam o brincar, que não dão, né, a devida importância para o brincar. Então a gente precisa ser aceso, né? A gente precisa acender esse sentido de brincar, esse olhar brincante, né? De estar junto com as crianças,
de sentar ao chão, de dar a devida importância para a brincadeira. Como a gente fala, de entrar nesse jogo simbólico das crianças, né? De mergulhar nesse universo. Quando a criança chama a gente para brincar, vamos brincar junto com as crianças, vamos sentar ao chão, vamos, né, bater um papo com as crianças, vamos mergulhar mesmo nesse universo do brincar. Porque não é somente, né, é ser presença, se fazer presente nessa brincadeira, é estar ao chão, mas de qual forma? Ah, eu só tô ali observando as crianças brincando e não vou brincar com elas, deixem elas brincarem sozinhas. Não, vamos brincar junto, vamos mergulhar junto. E isso, para não me prolongar, só para finalizar e passar a palavra para vocês, tem esse livro aqui, que é a tese de mestrado do Gabriel de Andrade Junqueira Filho, que ele é professor da URGS, o Gabriel Junqueira, que é um querido, estou fazendo a leitura desse livro, e esse livro tem um capítulo, enfim, né, não vou ler para vocês porque é muito extenso, mas que ele mergulha nesse universo do brincar com as crianças, e essa pesquisa dele de mestrado foi em 1992, há 28 anos atrás, gente. E a gente vê que ele já tinha esse olhar, né, de estar junto com as crianças, de brincar com as crianças e de valorizar o que as crianças trazem. Então ele organiza, ele fala um pouquinho do relato dele enquanto professor, né, enquanto professor de pré, e aí ele senta junto com as crianças e eles organizam os espaços da sala, eles montam um supermercado e eles brincam, eles montam uma oficina e eles brincam, eles montam uma oficina, um supermercado, eles montam casas, e ele mergulha, né, enquanto professor, ele mergulha nesse universo simbólico, né, esse universo do brincar da criança. Então é muito rico essa leitura do livro, essa leitura desse livro, porque ele traz um olhar de valorização. E esse olhar de valorização vem lá, né, eu fico pensando, poxa, mas esse livro foi escrito em 1992, né? Poxa, já tinham esse olhar, e às vezes nós, né, em pleno 2020, ainda infelizmente encontramos espaços que não dão esse devido olhar, que os educadores não mergulham nesse universo brincante, não valorizam a brincadeira, não pegam essa questão do brincar e associam para dentro do seu cotidiano do trabalho com as crianças. Então é importante sim a gente repensar, é importante nós sermos professores brincantes, né? Então, eu já falei demais, e aí eu passo para vocês também. Quem quiser contribuir, pessoal, fique bem à vontade. Tá. Eu penso, João, até com tudo que tu falou, até para garantir a continuidade do bem, né? Porque às vezes a gente acha que essa continuidade é só quando você faz alguma proposta, né? Alguma coisa mais planejada, mas esse brincar livre também precisa de uma continuidade a partir do olhar do educador, ele bem próximo, distante, né? Porque quando você observa, vamos pensar, sei lá, na areia, que as crianças estão de fazer buracos, de colocar em potinhos, bom, na próxima ida à areia, eu preciso garantir que ele tenha mais instrumentos para fazer buracos, e mais potinhos para colocar de diferentes tamanhos, enfim, esse é um exemplo, né? Mas tantas outras coisas, né? Aconteceu uma vez, já era um final de ano, né? E depois a gente acabou ficando só na reflexão. As crianças se penduraram num galho de árvore. E por muito tempo elas ficaram lá. E aí chegou 7, 8 crianças penduradas no mesmo galho, se balançando, né? E aí a gente sempre quando a gente faz formação, a gente reflete, né? Quebrou e todo mundo se divertiu. Mas as crianças não estavam falando sobre quebrar galhos, elas estavam falando que elas tinham a necessidade de outros suportes para se pendurar, para se balançar, né? Então, assim, se não tivesse sido dado quantidade, a gente precisaria oferecer para essas crianças esses elementos, né? Então, é muito importante isso que tu falou, até anotei aqui do professor Aceso, né? Que não é, eu acho que a gente cai nos extremos, né? Então agora é só brincar, deixa brincar, e aí eu vou conversar com a minha colega, né? Mas não, né? Brincar com o nosso olhar, né? Eles precisam de nós longe, mas não tão longe que virou um abandono, né? E aí eu fico pensando assim, esse texto, já vou falar tudo que eu vi, então, com o texto, já que eu comecei a falar, né? Acho que a gente vem numa reflexão, né, das cidades habitadas também crianças, né? Porque quando a gente
pensa nas nossas infâncias, a gente brincou muito na rua, brincou muito nessa cidade. E hoje, se a gente for pensar, né, é quase inviável alguns espaços pela questão da segurança das crianças, né? Então, de que forma essa cidade pode se organizar, esses espaços podem ser melhores vividos pelas crianças, né? Então, acho que a gente está caminhando num processo de que está havendo uma reflexão entre outros setores também, não só da educação, né? E quando eu li o texto, eu me fez pensar assim, nas brincadeiras, né? Que elas atravessam os tempos quase que de uma maneira mística, né? Que de tempos em tempos essas brincadeiras começam de novo, de outra forma, de outro jeito, né? Mas as crianças estão construindo uma cultura deste tempo, né? A minha cunhada tem uma sobrinha de 3 anos e eles moram no interior e ela está tendo aula online, né? E aí eles estavam fazendo máscaras e tal, e a minha mãe foi fazer costura com a avó dela. E aí ela pegou um computador de dedo, plástico assim, e olhou para minha mãe e disse: agora você não pode fazer barulho, porque eu tenho aula e eu vou conversar com a minha prof. E olhem a brincadeira reconstruída a partir daquilo que ela está vivendo nesse tempo, e que isso também faz parte dessa cultura desse tempo atual, né? A gente pode negar isso das crianças, porque elas estão percebendo tudo isso, né? E essa criança é uma criança que também brinca de comidinha, de panelinha, de todas as outras brincadeiras, mas ela já faz chamada de vídeo, né? Então, assim, a gente precisa acolher tudo isso e também registrar, né? Porque a gente tente como que nós vamos escrever essa parte da história. Se nós não contar que que a cultura da infância hoje é essa, somos nós os educadores que precisamos contar para as próximas gerações que isso acontece, né? E aí, quando eu penso em formação de professores, mais especificamente, que é onde a gente atua bastante com o grupo de estudos, quais as brincadeiras de adulto, né, para se fazer o que eles precisam vivenciar, não tentando aquilo que tu falou, né? Não tentando se comparar à criança, porque a gente jamais vai conseguir isso. Mas em como trazer a memória e algo que eu sempre digo, a gente não quer a infância que a gente viveu, porque isso é impossível, é outro tempo. A gente precisa da alegria, da liberdade, da interação que a gente viveu naquele tempo. E de que forma que quem faz formação de professores garantir esse tipo de vivência para os adultos. E também é importante, né? Porque às vezes a gente fala, né, dos colegas, mas a gente também precisa encontrar formas de acolher essas. Nem todo mundo pensa igual, né? E às vezes aquela pessoa só está precisando de né? Ó, vamos pensar com a gente, colega? Vamos então tentar desconstruir tudo isso que tu acha e vamos começar diferente? E outra coisa, né, João, complementando aí o que a Aline falou, o quanto essa quarentena está mudando tudo isso, né, principalmente nas famílias, porque quantos pais não percebiam seus filhos brincando, né? Deixava a criança às 7 horas na escola, da manhã, buscava às 7 horas da noite, né, e não tinha esse contato. Isso é um ponto positivo até que a gente tem que pensar, porque sabemos que existem outras coisas, né? Famílias que passam por outros problemas, que não têm essa percepção. Mas a gente tem que pensar por um lado positivo, que muitos estão proporcionando para as famílias o resgate das brincadeiras, né? O viver brincar, né? O viver e brincar. Porque, assim, por mais que o contexto familiar seja digital, a criança não fica o tempo todo digital. Ela tem o faz de conta já que é dela. Ela cria as brincadeiras, ela participa das brincadeiras, ela vive aquele mundinho e traz o adulto para si. Aí vocês podem até questionar, mas assim, tem pessoas que não percebem isso. No primeiro dia pode não dar bola, no segundo dia pode não dar bola, no terceiro dia, mas a gente já está quantos dias assim? Né? Uma hora o adulto vai se seduzir por essa parte, porque vai pegar um momento em que ele está olhando, observando, e ele vai querer brincar.
Porque a gente é adulto e tem um pouco de criança, né? A gente vai ter um momento criança que vai querer explorar. Então, de tudo isso, a gente tem que tirar um pouquinho positivo disso, que é o mais importante, né? O resgate dessa criança no meio familiar, que hoje a gente percebe bastante o que está acontecendo, né? Pegando o gancho aí da Rose, bom dia a todos. Quero pedir desculpa pela ausência ultimamente, mas que a agenda da gente está super lotada, né? Mas eu fiquei feliz de ter essa oportunidade aqui nesse período da manhã com vocês, tá? Pegando o que a Rose falou aí, aconteceu recentemente um ocorrido com nós aqui no município, né? Uma professora do segundo ano falou assim para mim, Mi, o que eu faço com a minha turminha, né? Porque nós estamos fazendo encontros por via WhatsApp com as crianças, né? Então, ela assim, muito se confrontando o que fazer nesse primeiro momento com a turminha dela, por meio do WhatsApp, como se comunicar, como ter essa primeira interação com as crianças. Que o que eu orientei para ela, assim, chame eles para conversar, conheça um pouco esse cotidiano deles, tenta fazer um levantamento do que eles estão fazendo, o que eles querem fazer junto com você. Aí ela pediu para eles fazerem uma pequena produção, contar uma narrativa de como estava sendo esse período em casa, né? E assim, saiu muitas falas das crianças de que eles estavam mexendo no celular, assistindo desenho no celular, o tempo todo o celular foi bem pertencente a eles, né? Está muito presente na vida deles. E aí, a reflexão para ela, a importância de nós educadores na vida deles, de resgatar essas brincadeiras com ele. Por que não, né? É óbvio que a gente não vai poder comparar a infância que nós temos com essa atual infância deles, né? Que é a realidade deles atualmente. Mas por que não resgatar, né? Vamos fazer um álbum, brincadeiras antigas das famílias, um resgate dessas brincadeiras. Então, ela gostou bastante e já está iniciando com as crianças dela esse resgate das brincadeiras, porque ela viu a necessidade. Ela viu nessa primeira interação com as crianças que eles só falavam do celular, né, o tempo todo. Então, ela falou assim que está sendo super bacana, eles estão dando assim, estão se interagindo com os pais, com as filhas em casa, pois ela está oportunizando essas brincadeiras junto com as famílias. E é isso. Eu acho que é importante a gente ressaltar a importância de nós, educadores, na vida dessas crianças. Bom dia, gente. E, assim, falando um pouquinho ainda do início, que o João estava falando sobre a professora não interagir, deixar a criança, né? E muitas vezes também acontece da criança estar lá brincando e a professora querer brincar, mas ela já direciona aquele brincar. Ela está lá com umas caixas querendo fazer um robô e a criança e a professora, sim, mas vamos empilhar essas caixas, já vai aquela intenção pedagógica e corta totalmente essa parte mais lúdica, né, da criança, esse universo simbólico que tanto é falado e a professora já impõe em cima dessa brincadeira e corta, né. Aconteceu no início do ano passado, aqui em Itapipoca, deu um vendaval, um vento muito forte, e as crianças, é um vulcão, é um furacão, e aí a gente saiu, a gente foi lá para fora, e aí a gente foi sentir essa ventania, pois vamos lá, e aí um dizia assim, não quero, eu vou ser levado por um por esse vento, eu disse, pois então vamos lá, vamos testar, e aí a gente foi, tudo descabelado, e aí aí começamos, na sala, essa curiosidade, porque eles já chegaram no outro dia falando que tinham o furacão que estava inativo no Brasil, já foram pesquisar, partiu deles tudo isso aí. E aí, na outra turminha, começou a se conversar sobre abelhas, do nada a gente fez um projeto sobre curiosidades, que eram as curiosidades das crianças, a gente foi deixando as crianças fazerem, conversarem, brincar daquilo ali. Então, assim, teve tanto sentido e tantas aprendizagens nesse momento, e até nós aprendemos demais sobre vulcões, sobre furacões, sobre tudo isso, mas é isso, sem essa interferência. Muitas vezes a gente tem essa intenção no ato do brincar, para a criança sempre ter essa parte. Não, ela vai aprender a empilhar, ela vai aprender que ela jogando boliche, ela vai estar
deduzindo, diminuindo a quantidade, vamos lá contar. Mas ela pode brincar de outra coisa. E aquele brincar, para ela, é muito mais interessante. Em um sei daqui, estava tendo as formigas, estavam fazendo, tinha muito formigueiro lá. E elas ficava assim uma montanha, um morrinho de areia. E aí elas começaram a observar, e aí depois elas já estavam dizendo assim, olha, não mexe na casa das formigas, porque as formigas vão dormir bem quietinhas. Então, assim, a gente tem que permitir que essa criança, que a gente aprenda também com ela, né? Com esse interesse dela. E parar, deixar um pouco, ter mais esse olhar observador do que esse olhar mais, tá sempre interferindo nesse dia a dia dela. É isso. Posso falar? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Vou esperar. Pode falar, depois eu falo. Vai esperar. Obrigada. Estava pensando, de acordo com o que a Aline falou, né, com a fala dela, de que, na verdade, o brincar também, às vezes a gente se esquece dessa dimensão, é uma forma da criança, faz parte da cultura, né, uma manifestação da cultura da criança. E quanto é importante esse espaço, principalmente na escola, porque as famílias, na maioria das vezes, né, não tem esse olhar, e acho que não se trata de qualificar esse brincar, que muitas vezes é uma preocupação de falar que as brincadeiras de antigamente que eram legais, mas como ela falou, uma criança de 4, 5 anos hoje está assistindo aula online, sabe fazer outras coisas no computador e outras coisas que nós não sabíamos, que não fazia parte da nossa cultura enquanto criança, daquilo que nós vivíamos, reproduzíamos, entendíamos na cultura. E como é importante isso, porque às vezes também eu vejo muita ansiedade, né, na escola, né, com os colegas, em todos os lugares, de resgatar brincadeiras antigas o tempo inteiro. Não que isso não seja importante. Isso é importante porque isso também é uma manifestação de uma cultura maior, né? As brincadeiras brasileiras, por exemplo, enfim. Mas elas também sabem muitas coisas. Lá na escola, esse ano, antes disso tudo acontecer, né, a gente estava no movimento de registrar as brincadeiras que as crianças faziam, inventavam. Por exemplo, na minha turma, eles são pequenininhos, têm 2, 3 anos, né? A brincadeira que eles gostavam de inventar e fazer era de empilhar latas, que a gente tem um canto com latas lá, diferentes e tal. Isso era uma coisa que era da turma, que eles inventaram. Se viesse outro grupo de crianças ali, provavelmente não ia fazer a mesma coisa, porque era revelava realmente o aspecto da cultura das crianças daquele grupo especificamente. E a gente começou a registrar isso, mas infelizmente foi interrompido, né? Porque a nossa ideia era fazer um livro de brincadeiras, um livro de brincadeiras que eles inventaram, brincadeiras que já existem, brincadeiras nossas, que nós brincávamos quando éramos crianças, porque isso também faz parte, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre ter esse olhar amplo mesmo para o brincar, né? Entendendo todas as nuances dele, sem valorizar ou desvalorizar um ou outro tipo de brincadeira ou tempo de brincadeira. Lu, tu vai falar, Lu? Vou. É que minha mãe estava terminando uma frase aqui, eu falei, termina que eu vou falar agora. Então, quando a gente pegou o texto, eu já tinha lido o livro da Adriana Friedman, esse último que ela fez, que também tem muito essa questão do brincar. Aí eu peguei esse livro, não sei se todo mundo conhece, e esse aqui. Só que aí, eu comecei a escrever, e eu falei assim, não quero nada disso. É muito bom tudo isso, mas não é isso que eu quero. Aí eu fui no dicionário primeiro, para ver assim, o que é a palavra brincar no dicionário, para eu poder desenvolver. Porque, assim, a gente vai vendo muita coisa agora, né? As escolas estão compartilhando muitos stories, muitas fotos, e, assim, você entender o brincar não é você ser um assistente de palco. Porque eu tô vendo muito colega, assim, se vestir de galinha colorida, ficar dançando. Então, assim, não sei se o brincar o brincar não é só diversão. Ele tem diversão, sim, mas ele tem outras propriedades, como entreter, como aprender.
A criança aprende muita coisa, ela usa o lúdico, a criatividade, a imaginação, a magia, entra tudo no brincar. Então, não é só a diversão. Então, às vezes, talvez a gente fica pensando, a gente alia muita palavra diversão ao brincar. Então, quer dizer que a criança tem que ficar rindo o tempo todo. Que ela tem que estar feliz o tempo todo. E o brincar não é só isso. Tem isso, mas não é só isso. Então, eu fui bem na linha que o João falou no começo, na linha da minha infância. Então, eu fui procurar a minha infância, eu fui ver o que era importante para mim. O que eu tinha de memória, o que eu tinha de histórias. E a minha infância, ela teve muito primo, muito amigo, eu sou irmã do meio. Então, eu nunca fiquei sozinha para brincar. Eu tinha mais velha, depois eu tinha mais nova. Só que o que eu fiquei, assim, muito na minha cabeça é que nós tínhamos muita liberdade. Era muita liberdade, a gente podia sair na rua, a gente brincava com os amigos esconde-esconde à noite na rua, não tinha tanto medo, tanta incerteza que tem hoje. E eu tenho, assim, muito vivo na minha memória meus encontros de família, onde se reuniam todos os primos. Aí a minha tia tinha uma goiabeira muito grande na casa dela, e nós tínhamos uma brincadeira que a gente falava que eram os irmãos Estrela, e a gente virava acrobata, e tinha obstáculo, e tinha vilão. Então, tinha muita brincadeira desse tipo. E aí eu comecei a pensar nessa brincadeira, e eu comecei a ver que, assim, o que a gente usava nessa brincadeira? Tinha a generosidade do mais velho, querendo inserir nós que éramos mais novos, a coragem de fazer acrobacia na árvore, toda a imaginação, a criatividade, as situações que eram encenadas ali. E o tempo, né? Porque essa brincadeira durou muitos encontros, durou muito tempo. E aí eu fui no texto novamente da Adriana e eu gostei muito que ela fala que o ato de brincar surge como oportunidade, né? Para esse resgate. Mas não resgate de brincadeiras antigas, como já foi colocado aqui. Um resgate do contexto socioeconômico, do contexto lúdico-cultural. É um resgate potencial, psíquico, da gente pensar o porquê desse valor do brincar enquanto ser humano. Por que a gente precisa desse brincar? E aí eu fiquei pensando nessa situação atual que a gente vê, né? O mundo, a violência, a inserção desenfreada, né, dessa era digital nas crianças. E olhando as minhas crianças na escola brincando, eu comecei a perceber que, na verdade, elas brincam sem saber brincar. Porque elas estão sempre precisando de um brinquedo comprado, de um brinquedo pronto, aquele brinquedo com 1.500 peças, que às vezes ela nem sabe o que fazer com tudo aquilo. E o que ficou para mim foi, onde será que toda aquela liberdade, aquela criatividade, não que as crianças de hoje não criem, só que hoje elas criam de outra forma. Mas assim, como trazer novamente para essa criança essa liberdade de criar que a gente tinha? Como a gente vai trazer isso novamente para essa criança? Não só no âmbito de escola, como já foi colocado aqui, mas também no âmbito de casa. Como que a gente vai proporcionar para essa criança, até que ela tem um quintal pequeno, a ela criar brincadeiras, a ela pegar objetos improváveis, a incentivar essa criança a usar o imaginável para ela brincar, para ela fazer um mundo que seja dela e que esse adulto possa entrar também nesse mundo. E aí até coloquei ontem, acho que eu marquei o João, não sei se todo mundo viu, fiz uma frase mais ou menos assim, que trazer para a infância aquele estilo de terra molhada, não em pé sujo de barro, a alegria, a emoção de estar em um mundo que só eles podem entrar. E eu tenho certeza que se a gente conseguir resgatar um pouquinho desse valor que a Adriana colocou, que a Janet coloca no livro dela, nesse momento de brincadeira, a gente vai ter reassumido esse papel no ato de brincar. E não pensar que o brincar é ficar lá pulando na frente da tela, não é isso. É a gente tentar trazer para a criança todo o valor que o brincar traz. Que não é só a diversão, ele tem outros valores. A criança reproduz a cultura, a criança reproduz o que ela vive. Cada região, acho que tem a sua brincadeira específica. Então, assim, tem região que solta muita pipa. Aqui onde eu moro, solta pipa, mas tem que estar muito vento. Aqui em Vinhedo, aqui é uma cidade muito seca. Então, essa época de inverno é uma alegria para a criançada, porque dá para soltar pipa, mas é só na época de inverno. Porque aqui a gente vive um tempo muito seco. Então, assim, como que você vê nas regiões o
o que é típico, né, daquela região para brincar. Aqui a gente brinca muito de queimada, de coisas de correr. Quando eu era criança, era isso que a gente brincava. Taco, brincadeiras de grupo, eram brincadeiras assim, que eram os mais típicos. Mas, assim, talvez resgatar na sua região o que é mais presente, né? Que acho que fica mais assim, significativo para a criança. Quando ela vê, além de um resgate que a gente faz, ela vê que aquilo é presente. Porque se eu resgato a pipa aqui, pô, é legal, é bacana, mas eu não tenho pipa o ano inteiro aqui. Eu tenho outras brincadeiras mais típicas da minha região. Então, talvez pensar nisso também na hora de resgatar os valores. É pensar o que é mais palpável e significativo para a criança. Eu acho legal quando tu fala em criação, né? Que às vezes as pessoas têm a ideia de que criação é algo físico, um objeto, né? Um brinquedo em si. Mas é muito mais criar repertórios e discursos de brincadeira do que qualquer outra construção física. É isso mesmo, eu concordo. Quando eu fiz a leitura do texto, também me remeti lá no início da minha carreira profissional e pensava muito nesses espaços e ficava pensando, né, eu iniciei na escola privada, e me instigava essa questão daqueles brinquedos, ter aqueles baldes de brinquedos, cheios de brinquedos, e aquilo ali, de uma certa forma, eu ficava pensando como é que eu ia conseguir tantos brinquedos para aquelas crianças, né, falando aqui um pouquinho do texto do consumismo industrial, e daí, buscando, né, leituras, eu me permiti a minha criança falar um pouquinho e de como era, né, eu sou filha única, e eu não tinha muitos amigos e primos, sempre a gente foi um pouco afastados, e lembrei que o meu quintal da minha casa foi essencial para minha infância, que ali meus pais tinham a criação de animais, de galinha, de galo, tinha tartaruga, enfim, e aqueles animais faziam aquele jogo simbólico comigo e trazia a terra molhada, como a Lu disse, para fazer os bolinhos, as plantas para ser as comidinhas, enfim. Então, aquilo ali também, essa criança também fez muito importante para a minha profissão, para resgatar a minha criança e pensar nesse brincar. E quanto a criança, né, com a simplicidade, elas conseguem construir estratégias, suas próprias brincadeiras, que às vezes o brinquedo pronto, ele limita também essa questão da criança criar seus próprios repertórios. Exato. Muito bom essa discussão que a gente está tendo, né? E isso me lembra um pouquinho de Freud, né? Que Freud fala, né? Ele compara a criança ao poeta, né? E é bem isso. Enquanto a criança está brincando, ela está fazendo poesia, né? E isso que a Lu também, né, falou e me chama muito a atenção é esse papel que a gente às vezes tem sobre o brincar, né? Que a gente se torna às vezes animador de festa infantil, né? Nada contra os animadores de festa infantil. Mas eu acho que esse brincar, ele tem outra dimensão, né? Ele vai muito mais além do que a gente ficar na frente de uma tela com uma fantasia e tentando, né? Vamos pular, vamos gritar, vamos lá, mais alto, né? Isso aí, para mim, é uma forma de desrespeito também sobre o brincar. É a nossa forma de entender o brincar. O brincar, ele vai muito além disso, né? A criança, ela brinca, como a gente fala, né? O brincar para a criança é a gasolina, como a gasolina é para o carro, né? É o combustível para a criança. E a gente precisa ter esse entendimento do brincar. Senão a gente torna esse brincar algo muito superficial, algo muito extravagante, exagerado, e a gente não aprofunda, né? Não descobre qual é o real sentido desse brincar. O que a criança está brincando? Como a gente fala, enquanto a criança está brincando, ela está aprendendo, né? Não é um momento separado, agora é aprendizagem, agora é o brincar. Não, o brincar, ele é o aprender para a criança, e a gente precisa valorizar, a gente precisa ler, pesquisar sobre qual é a importância que esse brincar vai trazer na vida da criança. Às vezes, isso eu encontro muito, o adulto tá mais, né, tá se divertindo mais
né, quando ele propõe essas questões de animação de festa, do que a própria criança. A criança tá ali olhando já, sei lá, que ele já não aguenta mais pular e ele tá berrando. Vamos lá, vamos pular, vamos pular. E ele não respeita esse brincar, né? Isso que vocês trazem é tão importante a gente poder questionar também e refletir o que eu posso promover para a criança brincar, né? Agora mesmo, desceu a tela ali no grupo de uma escola que eu faço assessoria em Canoas ali, que a mãe colocou, bom dia, estamos aqui, está chovendo, mas nós estamos brincando de cabana com as crianças, estou brincando de cabana com minha filha. Olha que bacana, né? A gente poder mergulhar um pouquinho nesse brincar das crianças, a gente brincar junto com as crianças, né? A criança chamar a gente para brincar e a gente mergulhar. E isso eu acho que foi a Sávia que trouxe, né? Dessa questão que a gente fica o tempo todo direcionando, né? Esse brincar conduzido para as crianças. Eu sempre friso isso, né? O que é o brincar livre e o que é o brincar conduzido? Brincar livre realmente tá ok, a criança é livre, escolhe quem ela vai brincar, com quem ela vai brincar, da forma que ela vai brincar. A partir do momento que o adulto direciona a criança e diz para a criança, tu vai brincar assim, assado, com isso, com aquele ou com outro, já não é mais brincar livre, é direcionado, né? Então a gente precisa tomar muito esse cuidado para não fazer, né, pela criança aquilo que a gente sabe que ela possa vir a fazer sozinha, que ela possa, né, construir alguma brincadeira, como a Sávia trouxe ali, de empilhar as caixas, e a gente vai, vamos empilhar assim, é robô, né? Às vezes já aconteceu um fato comigo de que uma vez, uma escola, enfim, tava um menininho brincando de empilhar e a prof, olha ali o Piaget, e eu falei, o nome dele, da criança é Piaget? É o sobrenome dele ou o quê? Não, ele tá fazendo Piaget. Aí eu disse, meu Deus do céu, sabe? A gente às vezes tenta o tempo todo nominar, né? Dar nome às coisas, né? O tempo todo a gente não mergulha porque a gente fica tão... eu não sei se é tão alienado a palavra certa, mas a gente se torna tão alienado àquilo, né? Que tudo... é Piaget, é Vygotsky, sei lá, Freud, é Loris Malaguzzi, por aí se vai. Tá o tempo todo dominando. Ao invés da gente sair um pouquinho, né, do centro ali e estar ao lado das crianças, brincando com as crianças. Talvez fosse Piaget, sei lá, talvez fosse Freud, sei lá, Aristóteles, sei lá, quem fosse, né, mas era o momento que a criança estava brincando. A gente precisa parar um pouquinho também, de estar com esse tempo todo, com esse olhar pedagógico o tempo todo, ele está fazendo isso porque ele está construindo o campo de experiência tal e tal. Ele está fazendo tal coisa. A gente precisa sair um pouquinho, né? Mergulhar nesse universo da brincadeira. Eu acho que a Alanir quer falar? Só para contribuir um pouquinho, claro, né, também, quanto ao que tu diz, o que é o brincar para a criança, né? E é uma coisa que a gente tem que estar refletindo sempre. O que é o brincar para a minha criança, né? E a autora aqui, ela fala que o brincar nos torna mais humanos, né? E no ano passado a gente vivenciou uma experiência e uma das minhas crianças falou que brincar é trabalhar com os amigos, Então eu vejo aí a seriedade deles, né? O que é para eles o brincar? É algo muito sério, é o trabalho deles, né? E num outro momento também eles brincavam no parque, num barco, e não cabiam todas as crianças, né? Mas não cabe todas as crianças. E aí, o que a gente faz quando não cabem todas as crianças na brincadeira? A gente cria outra brincadeira. Então, a criança também vai se desenvolvendo, vai criando possibilidades, né? Essa coisa de acolher, né? O que a Lulu Cato falou. Não em si a brincadeira, mas tudo que vai se despertando nesse brincar, né? Quem eu sou, como eu acolho o outro, tudo que eu desenvolvo, né? Enquanto humanidade mesmo. Então, achei muito pertinente essa fala do brincar e nos tornar mais humanos, e é realmente o que a gente vê, né? No dia a dia tem que sim dar muita importância, tem que voltar muito o olhar, a sensibilidade com relação ao brincar, porque as crianças, assim, elas manifestam muita coisa boa. E também, acho que a Ana Carolina falou, né, de que eles têm feito um trabalho de perceber as brincadeiras que as crianças criam, né? E eu também iniciei isso nesse ano, estava registrando todas as brincadeiras que eles criavam, e olha, é impressionante. E na época eu mesma me fiz uma pergunta que eu ouço muitas pessoas falando, parece que as crianças de hoje em dia não brincam mais, né? E eu pensei, será que é verdade isso? Será que realmente as crianças de hoje em dia não brincam mais? E eu me fiz essa pergunta, comecei a observar as crianças, mais focado assim no parque, e eu pensei, nossa, eu vou provar que as crianças brincam, e mais do que isso, elas criam as próprias brincadeiras.
Então, criança é criança em todo tempo, em todo lugar, né? Muitas coisas vão mudar, sim, a sociedade muda, né? Mas criança é criança. E também cabe a nós estar ampliando esse repertório, estar mediando, né? Estar dando mais possibilidade para as crianças. É isso. Exato, Alanir. Isso é tão importante que tu traz, né? A criança brinca, sim, é claro, ela brinca da maneira dela, a gente vai criar possibilidades, a gente vai acreditar nesse brincar também, né? E algo que, enfim, fugiu e agora eu lembrei de novo que a Aline trouxe pra gente, né, sobre a formação dos professores também. Eu acho tão importante né, tanto a formação inicial dos professores quanto a formação continuada, ter esse olhar sobre a importância do brincar. A gente não vê muitas formações que contemplem, né, tanto a formação inicial quanto a continuada, são poucas, né, que tem esse olhar sobre a importância do brincar. Algumas têm esse olhar sobre o conteúdo, né, sobre a questão da escolarização, que é um olhar mais voltado para escolarizar as crianças, que as crianças têm que aprenderem, né, matéria tal, habilidade tal, chegarem à fase tal, a saber fazer isso e aquilo. E o brincar, às vezes, ele se torna, às vezes, apenas uma cadeira, uma disciplina ali que passa desapercebido, né? Que passa ali rapidinho, que é onde a gente faz um joguinho qualquer, um estágio ali e lança. Não que um jogo não vai ter importância, claro que vai ter, mas não é tratado esse brincar de uma forma tão importante. Gente que trabalha com formações, né, de continuada de professores, com formações, enfim, né, até mesmo nesses grupos de estudos, nesses grupos que a gente tem esse debate, a gente vê que são poucos professores que mergulham nesse universo do brincar, né, que brincam realmente, né? A UIAD fala muito isso, né? A gente tem que experimentar para depois ofertar para as crianças, né? E às vezes, nessa questão do brincar, de quando a gente promove formações que tenham momentos de que o educador vai brincar, de que o educador vai andar descalço, vai, enfim, né? Vai ter esse contato com brincar, alguns não querem. É raro, assim, de ver que eles mergulham, que eles entram nesse universo. Até mesmo, eu acho que a Rose, né? A Rose estava na formação que nós fizemos, eu e a Cimeia ali, e a Shirley, unificado em Canoas, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desculpa. E nós vimos também isso, né? Que teve um momento brincante que os educadores estavam... Rose, tu tá aí ainda ou saiu? Ou caiu a tua conexão? Mas nós estávamos Não, nesse... aqui, Tá aí, eu acho que tu vai lembrar, né? Nós tínhamos aqueles momentos de roda, de brincadeira, e foram, né? Era um grupo grande, mas foram poucos educadores que mergulharam nessa brincadeira, né? Eram poucos educadores que realmente brincaram junto. Eu acho que a gente precisa também brincar. A gente precisa experimentar também para a gente poder ofertar para a criança. Não é somente, eu olhei, achei legal, vou fotografar e vou fazer na segunda com as crianças. Não, é a gente ter uma reflexão também. Eu vou brincar, vou ver como é que eu vou me sentir. Eu acho que a gente precisa sair um pouquinho desse papel, dessa visão que a gente tem, que o adulto é 100% sério, né? Que o adulto não brinca, que o adulto não ri, que o adulto não dança, que o adulto não pula uma amarelinha, que o adulto né, a questão, eu cresci agora, pronto, né? Sou adulto, não preciso brincar, não preciso sorrir, não preciso me divertir. E eu acho que essas oportunidades das formações, né, que tem esses momentos de brincadeira, é importante a gente mergulhar, é importante sim a gente refletir, brincar e ver, nossa, eu acho que isso daria certo, mas eu vou fazer de tal forma para as minhas crianças, eu vou fazer de tal, gostei dessa forma, mas é importante a gente ter experimentar, é importante a gente mergulhar nesse universo. A gente precisa ser brincante, né? A gente precisa brincar também. Porque se a gente não brincar, a gente acaba se tornando tão engessado e a gente acaba não dando a devida importância, né? Como eu sempre brinco, às vezes a gente acaba se tornando as escoras das paredes da escola, porque a gente fica o tempo todo escorado na parede, enquanto as crianças estão ali brincando, ou sentado no chão, né? E as crianças ali brincando, escorando, e a gente segurando a parede para ela não cair, a parede não vai cair, assim a gente espera, né? Mas eu acho que é importante a gente brincar um pouco, né? Mergulhar nesse universo da brincadeira. João, e também tem a questão... Acesa, né? Isso é ser professora acesa. Exatamente, isso é ser professora acesa, exatamente. E também eu escuto muitos relatos também não vou brincar porque não tem brinquedo, né? A questão do brinquedo estruturado. Só brinca, eu tenho 10 meninos, então tem que ter 10 carros. Eu tenho 10 meninas, eu tenho que ter 10 bonecas. Por quê, né? Por que eu tenho que fazer isso? Né? Então, a Lani, né, falou que registrou várias brincadeiras que as crianças inventaram. E é isso que é o principal, né? E não ter que ter aquele brinquedo estruturado, aquele brinquedo para poder brincar, porque senão não tem brincadeira.
Isso e também é um ponto muito forte, né? Que a gente conversa muito na formação de professores, mas está enraizado. Exato. E sabe que isso, sabe, pessoal, né? Essa questão que o pessoal tem, eles têm que ter o brinquedo, etc e tal, tem que dar o brinquedo mais caro, eles têm que comprarem o brinquedo que está na moda, né? E a gente vê que às vezes a criança vai perder o interesse, ou muito, né? Aquele brinquedo vai ser usado 5, 10 minutos iniciais, e de repente a criança vai ir, né, para a caixa daquele brinquedo e vai fazer outras construções, vai fazer diversas hipóteses. Eu defendo muito, sabe, né, a questão do brincar não estruturado, brincar com elementos da natureza, brincar com a madeira, com a sucata, enfim, com esses materiais não estruturados, né? Claro, a criança pode sim brincar com brinquedos prontos, pode fazer, né, essa mistura com os brinquedos, mas a partir do momento que a gente só oferta esses brinquedos prontos e acaba achando que isso vai trazer a questão do, ela vai aprender, vai ser válido pro desenvolvimento dela, vai ser válido para ela se ela brincar com um brinquedo tal, com um robô tal, com o jogo no tablet, enfim, né, a gente acaba tornando a criança alienada, a gente não torna o processo reflexivo, a gente não torna ela reflexiva realmente. Claro que os brinquedos prontos também, né, vão ser válidos, é importante a gente ofertar também, podemos ofertar, mas a gente pode ampliar também esse repertório cultural do brincar das crianças, a gente pode ofertar outras possibilidades para eles, não apenas ficar enraizado naquilo, não, só vai ser considerado brincadeira se tiver esse brinquedo pronto, outra coisa não vai ser considerado brincadeira. É bem como tu fala, às vezes é enraizado isso cultural do professor, que como a Aline falou também, né, a gente tem que ir aos pouquinhos contaminando esses educadores, pegando eles pelas mãos, né, dizendo, vamos fazer de tal forma, vamos fazer de outro jeito, quem sabe de tal forma vai ser melhor, eu acho que eles vão gostar de tal jeito. A gente precisa contaminar esses professores, a gente precisa contaminar também, não somente os professores, enfim, contaminar a escola, né, a escola no geral, para eles darem o devido olhar e a devida importância sobre o brincar, né. Acho que a Bruna queria falar? Sim. João, eu escrevi um monte de coisa, fiz um monte de anotação, mas várias pessoas já falaram, mas eu queria trazer uma experiência que a gente fez na rede, que foi mesmo de resgatar de visitar essa criança, né, que a gente foi. E foi bem legal, assim, foi um longo período, né, de formação referente a isso, que a gente descobriu através até aqui, né, escutando um pouco de cada um, que cada um teve uma infância, né, e mesmo antigamente, teve gente que não pôde brincar para ajudar a família, teve gente que, né, se emociona em falar da infância, porque foi uma infância bem vivida, teve várias pessoas que tiveram mais gente para brincar, teve gente que brincou sozinho, teve gente que não tinha brinquedo, teve gente que tinha brinquedos mirabolantes, então a gente viu diferentes tipos de infâncias que hoje em dia também é uma barreira para essa pessoa brincar com a criança, né? Porque ela não teve essa liberdade de poder brincar. Então, ela brincar com a criança hoje é uma barreira. Mas eu fiz outras anotações, mas eu queria trazer aqui a questão de que ela traz ali, que dentro do texto, né, ela traz as dúvidas dos professores, né? Que isso, hoje em dia, eu acho que isso já nem cabe mais, né? Na questão que tem no texto ali, né, da questão de o que é o brincar livre, né, o que é o brincar direcionado, o que eu observo, onde eu interfiro, e eu acho que foi a Cime que trouxe, aqui eu não me lembro se foi ela, que ela trouxe a questão da experiência, né, até que tu falou, que ela disse, eu fiz uma experiência com meus alunos, mas tu faz experiência, assim, com teus alunos, como se fosse no laboratório? Sim, eu faço, porque eu tenho que fazer experiência com eles para ver se vai dar certo, né? Eu tenho que brincar com eles para ver se vai dar certo. E eu acho que é isso que está faltando, sabe? A gente entrar de cara nas coisas e ir, porque ela ainda fala assim, é preocupante que hoje em dia apareçam tantas dúvidas básicas, né? E hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem o computador, a gente tem os amigos, e a gente sabe que a gente pode contar com tantas pessoas para nos explicar ou nos auxiliar, né, num texto ou num vídeo, enfim. E esse movimento também, né, de acreditar em si, dessa proposta vir de dentro da gente, né, de a gente acreditar no nosso potencial, da gente estar firme naquilo ali, porque a criança, ela sente, quando tá meio perna bamba ali de que será que vai, será que não vai, a criança sente aquilo, né.
E eu acho interessante que também ela fala, assim, que uma do que os professores falam, né, é a falta de material. Hoje em dia isso não cabe, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem a falta de material, pode até ter, do lápis, da caneta, da corda, da bola, mas a gente tem, sabe, o corpo, a gente tem a natureza, a gente tem um pano, uma bola, enfim, a gente tem diferentes tipos de materiais que a gente pode brincar, a gente tem a fala, né? Então, hoje em dia, eu acho que a falta do material já não é mais uma desculpa, né? E eu acho, onde eu tava, a gente fez uma formação na rede referente à escrita e à leitura, e a Flávia, que fez a formação com a gente, ela nos trouxe, né? A gente não precisa estar à frente dessas crianças mostrando tudo que é tipo de brincadeira, mas a gente também não precisa estar atrás lá olhando elas sem fazer nada, né? Então a gente tem que estar naquele meio termo, sempre auxiliando e interagindo com essas crianças, né? Porque eu acho que a gente nunca sabe se vai dar certo, a gente tem que fazer para ver se vai dar certo. Seria isso. Oi. Ótimo, ótimo. Oi, gente, Oi, bom Maria. dia. Bom dia, tudo bem? As falas, bom dia, tudo na paz. Espero que com vocês todos também, todas e todos. Eu queria trazer só um aspecto do brincar, que é o sexismo. A Sávia trouxe os brinquedos de menina e os brinquedos de menino. E é uma coisa muito séria, né? Quando tem duas vertentes, quando o professor separa os brinquedos de meninas e meninos, e quando as próprias crianças se negam a brincar com os bonecos, os brinquedos tidos como para meninas, ou ao contrário, né? Que o professor tem que estar sempre muito atento. E eu tive uma experiência de um menino que ele era uma criança muito cuidado, tanto pela mãe quanto pelo pai. Não tinha aquela coisa da criança ser da mãe, como geralmente acontece. E esse menino, ele era um dos únicos, assim, que brincava, apesar de eu incentivar muito, que brincava com bonecos, com as bonecas. Ele brincava com as meninas de casinha, né? E eu relatei isso no relatório descritivo como uma coisa muito positiva, porque ele, na brincadeira, ele trazia a família dele, como era na casa dele. E eu fui mal compreendida pela família, muito mal compreendida. Eu falei, nossa, eu preciso refletir como dizer isso de uma forma que a família não se sinta afetada. E as próprias crianças também, que têm muito preconceito, né, quanto às cores dos brinquedos, além dos formatos, as cores. Então, que a gente tem que estar muito, muito atenta à subliminaridade da brincadeira, né? Os estereótipos que elas nos trazem no dia a dia para trabalhar, e a observação do professor, o professor aceso, né, ele consegue muito ver isso. Eu tive uma experiência incrível, eu já relatei um pouco aqui, de trabalhar um ano na zona, nossa escola estava em reforma, e nós fomos para uma escola desativada próximo da cidade, que era uma escola na zona rural. E a gente brincava muito com madeiras, a gente tinha um espaço muito pequeno, e na minha escola a gente já faz um trabalho, a gente não tem sala de referência, todos os dias as crianças estão numa sala diferente. E lá na zona rural, essa situação foi um pouco complicada, porque a escola não nos cabia de fato. Então, a gente usou muito o espaço externo. A gente brincou muito com... Eu tenho fotos maravilhosas. A gente brincou muito com pedras, com gravetos, de colher as coisas no mato para brincar. Foi quando a gente conheceu os indígenas, quando a gente teve a oportunidade de ir na aldeia, né, ver as crianças indígenas também, e da riqueza que é deixar as crianças quando não tem nada para brincar, elas têm um mundo ao seu redor. E a gente, muitas vezes, acha que a gente tem que ser o tempo todo propositivo, né? É uma falta de confiança nas crianças. O Tonucci, na live dele, ele trouxe isso. Confie nas crianças. Deixe as crianças nos mostrarem o mundo a partir do olhar deles. Então, a gente precisa realmente se acender e entender o que é brincar. Qual que é a abrangência dessa palavra na vida das crianças? Porque elas apreendem o mundo através do brincar,
do conhecer o mundo através dessas experiências que o brincar possibilita de uma forma natural e gigantesca. Então, eu acho que a palavra é essa, vamos confiar nas crianças. Ótimo, ótimo, Maria Sueli. Essa confiança mesmo, né? É muito importante confiar nas crianças. Que bom escutar vocês. João. Aline quer... Oi, pode falar. Estava pensando aqui, eu até já comentei numa outra reunião sobre a fala de um professor, que na educação física a gente tem ainda mais quando a gente entra para educação infantil, né? Educação física, o pessoal fala, trabalha o corpo, movimento, e parece, dá a impressão que isso pode ser algo totalmente diferente de outras áreas, que aí existe uma ideia lúdica, existe uma ideia que o corpo vai ser contemplado, e muitas vezes, na verdade, pode se potencializar, né, a ligação do movimento do corpo, porque justamente tu vai ter a oportunidade de fazer as crianças terem um se movimentar, né, um se movimentar com significação, e muitas vezes a gente vai privar isso porque a gente vai delinear o que ela vai fazer com o corpo dela. E aí é mais prejudicial do que necessariamente estar na sala de aula, porque na sala de aula, talvez ela não tem espaço, ali ela está tendo espaço e não pode fazer. Então, o professor falava sobre os brinquedos, e aí ele traz Walter Benjamin, né? Walter Benjamin pensa bastante a ideia da criança, do brincar, da experiência por meio das narrativas, né? Como isso se constrói, tendo a necessidade da criança falar, né? A necessidade da criança contar o que ela está fazendo e dar detalhes daquilo que ela está fazendo. Então, até o Walter Benjamin tinha um programa que ele trazia crianças para falar sobre as experiências delas, sobre o que elas viviam e dava voz para as crianças. E até eu reproduzi isso e fiz na minha página no Facebook um programa chamado A Hora da Criança. Aí eu botava 2 crianças do meu lado, sentavam no meio e era tipo um programa de entrevistas e começava a falar com eles no parque, né? No fundo, assim, um balanço, o gramado, e perguntava para eles coisas do dia a dia. O que vocês mais gostam da creche? O que vocês não gostam? E muitas coisas que apareceram em 2 entrevistas foram situações, prefiro muito mais a rua do que a sala de aula. Aí eu perguntava o porquê, né, que eu acho que as perguntas, às vezes, são muito mais esquecidas na educação infantil, né, o porquê que vocês gostam disso, por que vocês não estão gostando disso, e elas falavam que na rua podia falar mais alto, podia ter mais vontade de soltar a voz, podia correr em lugares que não eram tão retos, ou seja, tinha a ideia do desafio, e podia fazer coisas que não dava para fazer na sala de aula, que é justamente essa, ter a liberdade do corpo ter um movimento maior. E aí trago a ideia do Walter Benjamin, e esse professor falava sobre a ideia do brinquedo, que ele falava que uma boneca que fala uma língua, fala uma só língua, e uma boneca que não fala quantas línguas a criança desejar que ela fale. E aí ele fala justamente sobre essa ideia do brinquedo estruturado, a questão que a Adriana Friedman traz no texto sobre a história, né, a história da mudança das infâncias, do brincar, e a partir da industrialização do brincar, do brinquedo, isso se torna, se massifica, né, a ideia do brinquedo, e como o brinquedo, de certa forma, diz o que a criança vai fazer, né, então ele já está pré-determinado e predisposto. E aí eu venho lendo na ideia da experiência, que a gente falou várias vezes a palavra experiência, experimentação, experimento, e aí a ideia da experiência, baseada no experimento, que é a ideia da ciência mesmo, é que as coisas sejam calculadas. Você já tem uma hipótese, e você vai tentar responder aquela hipótese. Então, o experimento é aquilo que já está calculado, aquilo que já está pré-determinado, que você quer a resposta. E a ideia da experiência para a criança seria a ideia do perigo, seria a ideia da imprevisibilidade, seria a ideia do arriscar-se, né? O perigo, entre aspas, né? Do arriscar-se. E muitas vezes a gente prepara as coisas sem essa necessidade da criança, sem essa possibilidade da criança ter um perigo, sem essa necessidade da criança ter um conflito, porque a gente quer que as crianças brinquem, e o lúdico é visto como aquilo que tem, como elas falaram aqui, né? Tem que estar sorrindo o tempo todo. Na verdade, vai acontecer um monte de coisa ali que a gente não tá previsto. A gente tem que prever questões de segurança, mas nem isso a gente consegue prever 100%. Quizá a gente vai prever os possíveis conflitos que vão ou não vão acontecer, essas questões todas. Então, essa mensagem da boneca que ele fala me traz bem essa reflexão de como os brinquedos estruturados, e aí outra autora que é da educação física, Chizuko Kishimoto, ela fala da educação física, da pedagogia, ela meio que dimensiona a ideia do brincar e do jogo pedagógico. Ela fala do brincar como a espontaneidade, a criança realmente poder criar suas situações, e o jogo pedagógico não é para demonizar ou ver algo como algo errado, né? O direcionamento das situações. Ela fala que o jogo pedagógico é bem mais direcionado e as possibilidades já são previstas pelo professor, e já o brincar livre tem uma outra dimensão, mas não que o professor não possa participar do brincar livre também. Justamente, ele está com essa disponibilidade corporal ali com as crianças, ele pode tanto analisar situações que podem acontecer, tanto pegar uma coisa muito importante que a criança falou ali no meio de uma brincadeira, por exemplo, um abuso, uma situação que não é o foco, mas ela pode acontecer,
e justamente o professor ter essa disponibilidade corporal, que é uma das coisas que a minha orientadora fala, a Marinelma Garanhani, ela é da educação física, e ela trabalha com a ideia do corpo, ela traz valor, traz afetividade e tal. O professor precisa ter essa disponibilidade. A gente falou aqui da ideia do professor aceso e apagado, né? E outras analogias que o pessoal trouxe também da ideia da raiz. Eu fiquei pensando, né? Como está enraizado, e às vezes, tem até uma coisa de raiz aqui, uma plantinha, às vezes a gente não vai conseguir tirar aquela raiz para fora e plantar uma outra árvore, mas aquela raiz já está fixada, então por que não a gente pensar em a ideia de regar essa nova árvore e as novas ideias serem esses galhos, né? Então, o professor tem uma possibilidade de ter galhos diferentes, são ideias diferentes e por aí vai. Então, assim, a ideia do brincar, para mim, que sou da educação física, a música ajuda muito nesse contexto, porque não é errado a gente querer direcionar situações, mas eu acho que é errado a gente querer pegar a criança de 2, 3, 4 anos, já no modelo escolar do fundamental, que é um modelo que também não deveria ser, mas é um modelo que já estamos mais acostumados a ver, e tentar colocar a criança de 2, 3 anos para fazer uma habilidade motora fundamental numa estafeta, onde ela tem que ficar esperando 5 minutos até uma criança fazer, aí depois vai a outra, sendo que a gente pode trabalhar essa habilidade motora fundamental, que é super importante na infância, mas a gente pode trabalhar com recurso sonoro ou com objetos espalhados que todas as crianças vão se movimentar ao mesmo tempo, todas as crianças vão ter disponibilidade corporal para fazer aquilo, porque elas não vão precisar esperar outra criança fazer, e elas vão ter que lidar com os conflitos, né? Esbarrar uma criança, talvez, cair, isso vai desenvolver outras características importantes da questão motora. Então, assim, trazer o brincar junto nessa ideia das infâncias, não fazer essa competição, né? A minha época eu tinha uma infância, hoje em dia não tem mais infância. As pessoas têm essa fala também de comparar, de competir, né? Na verdade, acho que juntar essas duas possibilidades do que tem hoje, porque a criança vive no mundo de hoje, ela não vive no nosso mundo, e a gente também não vive mais naquele mundo que a gente viveu, mas trazer essas duas perspectivas e a criança aprender com a gente e a gente aprender com a criança. Então, essas ideias vieram assim para refletindo bastante coisa que eu falei, refletindo esses autores que eu gosto bastante, da ideia da experiência, que é aquilo que nos passa, né, que nos toca, que é o Jorge Larossa, ele está falando sobre isso, e muitas vezes a gente quer fazer coisas que passem do lado das crianças, mas que não passem nas crianças. Então, acho que essa reflexão é bem importante. Ótimo, ótimo, ótimo. Pessoal, eu acho que o nosso tempo já esgotou um pouquinho, né? Eu não sei se alguém gostaria de falar para a gente fazer as conclusões finais, mas alguém? Aline? Não, só para concluir 2 reflexões, né? A questão do brinquedo estruturado, do brinquedo pronto, né? Ele pode existir na sala, mas o que acontece é que muitas vezes os educadores aí querem dar uma ordem, né? Não é assim que se brinca com este brinquedo. Bom, se ele está ali, ele pode ser brincado da forma que as crianças quiserem, né? Mesmo que ele é algo estruturado, ele não tem que ter uma forma de ser brincado, né? E outra questão também da gente entrar no simbólico com as crianças, né? Então, muitas vezes a gente quer estruturar o brincar a partir de algo concreto, né? Quer sustentar o brincar em algo concreto, seja um brinquedo estruturado, seja um não. Mas o quão é importante a gente brincar do faz de conta com as crianças. E a gente também, né? Aquela coisa de imaginar, né? Sei lá, vai brincar de moeda, pega aqui o dinheiro, ou a troca de papéis, né? Bom, então agora eu sou essa aluna, você é a prof, eu sou a criança, ou eu sou fulana, né? E para ajudar as crianças, então, a desenvolver essa criatividade, essa imaginação, né? Aí, às vezes, a gente quer fazer um projeto sobre isso, mas não precisa, né? A gente precisa oportunizar, possibilitar, né? E isso que a Aline traz para nós, como é importante, né? Eu sou apaixonado quando eles falam, vamos brincar, é de continha, a gente faz de continha. É tão lindo quando a gente escuta eles fazendo isso, e é algo que eu brigo muito, assim, né? Eu sou muito chato nas partes, assim, nesses critérios de quando a gente, às vezes, se apega em projetos para achar que nós vamos ensinar as coisas para as crianças. Eu sempre falo isso, principalmente nas formações do brincar heurístico. Não vou me apegar em um projeto matemática, né? Ou, sei lá, números, ou sei lá o que, né? Enfim, para as crianças aprenderem, né? Aprenderem as coisas. Não é através dos projetos que as crianças vão aprender. Claro, ok, temos projetos, as crianças vão ter aprendizagem, mas é através do cotidiano, é através dessas experiências brincantes. Como a gente fala, né? Ok, quando eles estão brincando de supermercado,
eles estão trabalhando a questão matemática, eles estão trabalhando ali, ó, sei lá, 5 balas, me vê um quilo de arroz, ou quando eles estão brincando de restaurante, tem as experiências, né? 2 ovos, quando eles falam, me vê 1 quilo de farinha, eles estão trabalhando a questão matemática, eles estão trabalhando todo esse universo, né? E não precisa a gente se apegar em projetos, porque infelizmente ainda algumas pessoas têm esse enraizamento, como a gente fala, de que as crianças só vão aprender através dos projetos, só vão aprender através desse concreto da folhinha, né? Não, vai além, vai dessas experiências que a gente vai promover. E quando a gente sai desse centralismo, quando a gente sai desse pedestal e brinca com as crianças, e como a Aline falou ali, troca os personagens, tu é a prof e eu sou a criança, eu sou o aluno ali, e aí eles fazem toda essa brincadeira, é rico, é muito vivo isso, né? É muito vivo isso. A gente mostra também o sentido de escuta que a gente tanto fala, né? Como assim a escuta? A escuta é respeito, né? Escuta é como Maturama fala, né? Respeito mútuo, né? Eu tô respeitando a criança, eu estou escutando, mas eu estou também respeitando ela. E esse respeito vai ser demonstrado através desse brincar. Quando eu mergulho naquela brincadeira, quando eu possibilito, como a gente fala ali, por exemplo, a Aline falou isso no início, né? Estão brincando na areia, vamos pensar em outras possibilidades. Ou até mesmo quando eles estão brincando de comidinha, e aí a gente pensa, ok, tá, mas comida às vezes, né? Vai água, né? Quem sabe a gente vai oportunizar outras ferramentas para eles, ferramentas de apoio, né? Utensílios de apoio. Vamos colocar uma vasilha com água, vamos colocar mais talheres, vamos pensar numa mesa, numa toalha, num vaso para essa mesa. Vamos pegar esse barro, vai dar sujeira? Óbvio, vai dar sujeira, mas essa sujeira vai ser uma riqueza para essas crianças, elas precisam se sujar também, né? E eu não preciso dizer, olha, eu trouxe água, pessoal. Exato, tu oferta ali, tu coloca, porque o que acaba acontecendo, né? E isso tem vários livros, pesquisas que trazem, quando a gente priva, a criança vai até o bebedor, né? Aquela água vai brotar, vai tomar água, vai vir com as bochechas cheias de água e vai colocar ali. Porque a gente tem que oportunizar. Não é somente, entregou, vamos brincar de comidinha, a água é imaginária, eu já escutei isso, tá? A água a gente faz continha. Gente, não é assim, né? Vamos oportunizar essas experiências, vamos deixar eles brincarem realmente, fazerem a comida deles, né? Vamos colocar água, vai dar sujeira. Que coisa boa, né? Depois vai dar trabalho para limpar. Ok, a gente se organiza, mas a gente precisa oportunizar isso para as crianças. O que a gente precisa, né, é valorizar esse brincar, é ver que esse brincar ele é contagiante e ele é positivo na vida dessas crianças, né? Deixa eu ver. Mais alguém gostaria de falar, pessoal? Não? Então, vamos dar, né, encerramento à nossa manhã. Foi muito bom estar com vocês. É incrível essas discussões com vocês. A gente se sente muito, muito, muito bem. Queria novamente agradecer a presença de cada um, de cada uma. Agradecer principalmente o Wellington, que é um querido que está sempre disponível a ajudar o grupo, a nos ajudar, a trazer ideias realmente brincantes e ideias realmente válidas para o nosso grupo, né? Então, agradecer mais uma vez, muito, muito, muito obrigado a todas, a todos, que a gente consiga seguir sempre se encontrando, né, e debatendo assuntos que serão válidos para o nosso trabalho, como a gente fala, se recarregando, se abastecendo de trocas, de coisas, pensando, né, nessa volta também, de qual forma que vai ser uma volta diferente, de o que a gente vai levar de positivo, né? Então, o meu muito obrigado a todo mundo, obrigado pela contribuição de vocês, foi muito válido. Eu sempre digo, né, que eu chego com uma mala de conhecimento e saio com 2, 3, porque vocês vão acrescentando, agregando, eu aprendo muito com vocês. Esse grupo, assim, é quase praticamente, para mim, é como se fosse uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado também, porque a gente aprende muito com vocês, e essas experiências que vocês trazem são válidas para o nosso trabalho, são muito, muito importantes mesmo. Meu muito obrigado para todo mundo mesmo, de coração, e agradeço. Valeu, pede pro pessoal aí compartilhar o vídeo, que vai pro YouTube, né? Então compartilhem aí para mais pessoas conhecerem, né? Isso aí, pessoal, vai pro YouTube, compartilhem, e vamos, né, como diz a Cimeia, vamos sendo uma rede de apoio, vamos espalhando essa nossa defesa pelas crianças e por uma educação infantil de qualidade, uma educação brasileira de qualidade, porque a educação brasileira é uma educação de qualidade, né? Nós somos profissionais do maravilhamento, como o Malaguzzi nos traz, né? Gente, um beijo para vocês, um ótimo dia, um ótimo almoço, uma ótima tarde, uma ótima noite, e a gente se fala, tá? Beijo, beijo, brigadão, gratidão para vocês. Tchau, tchau, gente. Sim, tá chovendo muito. Sara, hoje
Fechando aqui, então, vamos. Até o próximo. Tchau.